Fala, torcida que canta e vibra. Bora para mais um vídeo. Comentar aí sobre esse jogo, Palmeiras e Júnior Barranquilla em casa. Grande jogo, rapaziada. Que jogo, hein, meus amigos? É o que a gente esperava, né? Classificar bem. Se perder, podia correr o risco, mas o seu também fez o dele. E por isso nós terminamos em segundo do grupo, rapaziada. Infelizmente, aí a gente já pode pegar uma pedreira, né? Um Flamengo e um Corinthians aí nas oitavas. E pode se complicar pra gente, mas isso é pro futuro, depois da Copa. Vamos falar desse jogo agora, de hoje. Vamos falar principalmente aí do nosso querido Flaco Lopes, né? Como eu comentei no último vídeo, pode ser o último jogo dele. E bora pro vídeo, mano. Bora pro vídeo. E eu queria começar já falando do jogo, mano. Bom, o Júnior Barranquilla, ele começou o jogo querendo sair, jogar muito, ir pra cima, até porque precisava do resultado pra se classificar na Sul-Americana. E ele veio com a marcação individual, subindo as linhas. E nessa marcação individual a gente teve um grande jogador ali que foi o Emiliano. O Emiliano esse jogo jogou muito bem. E logo no primeiro gol, ele rouba a bola ali no meio campo e acha o Flaco em profundidade. Cara, é sensacional, cara. Esse primeiro gol, Flaco limpa o zagueiro, leva na velocidade, troca pro Arias na medida. Que gol, que gol. Pelo amor de Deus, cara. Que gol mesmo. Logo depois disso, teve algumas trocas de passes, finalização do Arias. Teve muita profundidade o jogo do Palmeiras. E eu acho que é por causa da formação. O Abel trocou a formação e a formação ficou muito mais. Como é que eu posso explicar? Muito mais de proximidade, de troca de passes do Alan pro Arias, pro Andréas. Tava uma dinâmica muito boa nesse jogo, rapaziada. E poderia ter feito assim mais gols. E eu acho que aí eu queria comentar a seguinte: a falta que faz um jogador igual o Danilo, né? Por quê? Nessa troca de passe, o Palmeiras muitas vezes ia pro fundo e não tinha um na entrada da área, que é exatamente onde o Danilo chega. Aquele cara de surpresa do meio-campo que vem de trás e chega batendo. Cara, faltou muito isso. E no gol do Barranquilla, né, teve um vacilo ali que eu acho que é de encaixe da formação nova do Abel. Por quê? Foi um vacilo porque o ataque veio pela esquerda. Então ali você tinha o Arthur, o Murilo e o Emiliano. Por que eu tô falando disso? Porque o Emiliano, ele fazia também o terceiro zagueiro. Quando ele faz o terceiro zagueiro, o Murilo fica livre para sair e ele pega a sobra. O Arthur também, ele tava às vezes marcando muito pro meio, marcando muito pro fundo. E tava meio desencaixado ali a sobra. Eu senti que o Júnior Barranquilla teve muito ataque, principalmente pela esquerda. Eu acho que é uma falta de encaixe, principalmente ali com o Murilo. Não acho que é porque ele tá abaixo. Sim, ele tá abaixo. Mas eu acho que foi uma questão tática ali, que o Palmeiras demorou a encaixar e acabou sofrendo gol e muitas finalizações ali, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente pode poder melhorar aí nessa Copa do Mundo, poder treinar mais, porque essa formação pra mim é perfeita, tá? No segundo gol, o Flaco quase perde, tá? Ele ficou fazendo muita graça e eu não sei que... Tipo assim, ele jogou muito bem, mas eu achei que ele enfeitou muito. Driblou 1, driblou 2, driblou 3, em vez de passar a bola mais rápido. Eu sei que ele queria fazer o dele também, tudo certo. E aí a bola sobra pro Alan, o Alan marca o segundo gol, perfeito até aí. E pra encerrar, né, a goleada, o Flaco faz mais uma grande jogada e troca pro John Arias, que excelente esse jogo. E aí a gente já termina o primeiro tempo com 3-1. Era um jogo perigoso até então, pelo que eu falei da dificuldade de marcação. Pela esquerda a gente estava sofrendo muito. E o Flaco Lopes, o Arias e o Alan acabaram com o jogo pra mim, tá? No segundo tempo, quase um pênalti de Giai, rapaziada. E é perigoso, tá? O Giai, ele tem muita vontade, muita voluptuência, muito volupto, muito forte, mas ele tem que, nesse lance dentro da área, tem que ter mais cautela. Podia ser um pênalti ali, um 3-2, complicar a nossa vida. Enfim. E pra mim,
eu queria fazer alguns destaques aqui, tá? Primeiro, Andreas. Andreas estava muito bem nesse jogo. Ele jogou de meia e ele estava com aquela vontade de ser protagonista que faltou no jogo contra o Cerro, tá? O Alan, ele tava uma troca de passe, uma profundidade. Eu acho que é um pouco, igual eu falei, do sistema tático. O sistema tático acaba liberando o Arias e o Alan não precisam marcar tanto. Eles não precisando marcar tanto, eles ficam mais livres para trocar de posição ali. Por quê? Toda vez que ele perde a bola, o Alan tem que voltar pela lateral e fechar. Se ele tá fazendo uma troca de passes com o Andreas, por exemplo, muitas vezes caiu para a direita e ele foi pro meio, chutou, ele tentou de tudo, fez uma troca de passe, inclusive o John Arias entrando dentro da área com os passes do Flaco para fazer o gol, né? Eu acho que é uma da questão de não precisar voltar tanto para marcar. Porque se você precisa voltar para marcar, você vai guardar a posição. Eu não vou atacar lá no meio se eu tô na ponta direita e preciso voltar. Então a posição que eles ficaram sendo 3 ofensivos em vez de 2 e o meia distribuindo, que é o Andreas, que associava muito com eles, que é o que diferencia. Porque quem associava era o Flaco e o Vitor Roque ficava. Só que o Flaco não associa tão bem quanto o Andreas. Ele sai bem da área, ele troca passe bem, mas não associa tanto. O que é associar? Aparecer para um passe, ir numa ponta, ir na outra. O Andreas jogou muito, cara. Jogou muito, muito, muito mesmo. E aí ele é contemplado com um gol de esquerda sensacional de fora da área. Para mim. Teve alguns lances que o M. Martinez vacilou defensivamente e ofensivamente. Ele quis muito fazer o gol, sofreu um pênalti lá, naquele pênalti era para fazer o 5. E é importante a gente fazer uma goleada sem ficar brincando. Não dá para ficar brincando. A gente tem que chegar, ser contundente e vencer. Tá? Bom, e aí pra mim, rapaziada, o Paulinho ainda fez quase um gol no final do jogo. O Felipe Anderson entrou um pouco abaixo, teve um toque errado, a zaga falhou, o Paulinho pega a bola ali na cara com o goleiro e perde um gol que não pode perder. Então a gente já fala aí de pelo menos um 7-1 que era para ser esse jogo. Porque criamos suficiente para isso, tá? Mas de resto, foi um bom jogo, jogamos muito bem. É o que a gente precisava para encerrar aí essa pausa para a Copa do Mundo. E o ponto desse jogo é, ofensivamente, muito bem. Brincamos um pouco até, mas muito bem. Defensivamente, eu acho que a formação ainda falta. Claro que com o Piquerez é outra. A lado esquerda ali é outra. O Jair defende muito bem pela direita, não tenho o que falar. Outra coisa também é destacar. Marlon Freitas, como 8, mais solto. Eu acho que ele entrega muito mais do que como 5. Ele não defende tão bem. Então acho que tem tudo para encaixar. É a posição perfeita de que falta pro Danilo chegar no Emiliano. Pode ser que chegue o Fabinho também, não sei. Quem o Palmeiras vai trazer. E o Flaco, né, que fez o melhor jogo para mim, o cara da partida. Eu acho que ele deve sair mesmo aí na janela. Que vai ser uma perda muito grande, rapaziada. É uma perda enorme. Porque não tem peça de reposição. Quando ele quer jogar, olha o que ele fez hoje. Hoje, se foi a despedida de alto nível pra gente ficar com saudade desse jogador. E basicamente, vamos ver aqui no GE, a classificação, como é que ficou a Libertadores. O Cruzeiro também meteu uma goleada. Então a Libertadores ficou assim, rapaziada. Flamengo passou, em primeiro, Estudiantes em segundo. Coquimbo em primeiro, Tolima em segundo. Independente Rivadavia em primeiro, Fluminense em segundo. Católica em primeiro, Cruzeiro em segundo. Corinthians em primeiro, Platense em segundo. Cerro em primeiro, Palmeiras em segundo. LDU em primeiro, Mirassol em segundo. Independente Del Valle em primeiro, Rosário Central em segundo. Rosário Central por... Será que por confronto direto ou saldo de gol? Não sei. Mas aqui a Liberdade não teve nem resistência, né? Enfim, no nosso caso,
Estamos aqui em segundo. Podemos pegar, como eu já falei, o Flamengo e o Corinthians, que não vai ser muito bom pra gente, né? Pegar logo um clássico nessa próxima fase. Mas, como é 2 jogos, eu acho que a gente vai voltar muito bem dessa parada da Copa. E a gente tem tudo pra seguir bem nessa Libertadores e chegar na final. Acho que tem que mirar nisso. Eu sei que vai ser difícil um ano, né? Porque a gente se. Já pensou? Olha só, eu tava aqui pensando. O Flamengo pensou em tríplice coroa esse ano: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. A gente tá muito bem no Brasileiro. Copa do Brasil, o Flamengo já saiu, que a maior dificuldade é o Flamengo. E a Libertadores é uma motivação a mais. Então, será? Vou deixar essa aqui, hein? Será que o Palmeiras conseguiria uma tríplice coroa esse ano? Tá confiante? Deixa o comentário aí então, dá aquela moral pro Mago. E é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu e é nóis.